No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos do nosso Saúde e Bem-Estar, estamos chegando com mais uma edição do nosso programa e, claro, já agradecendo a você que nos acompanha em nossos canais digitais. Está com a gente no Facebook? Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Está conosco pelo nosso canal no YouTube. É importante, claro, você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que começarmos o programa e acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal, Rádio Grande FM, aí no YouTube. Você se inscreve, você terá acesso a conteúdos exclusivos para os canais digitais, inclusive o nosso Saúde e Bem-Estar, e terá a oportunidade de rever todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui do nosso Saúde e Bem-Estar. Vários temas, vários profissionais que por aqui passaram, você tem a oportunidade de rever esses programas e compartilhar esse conteúdo. Aliás, o nosso programa também vai ficar depois à sua disposição para você rever e compartilhar também do assunto importante que nós vamos falar hoje, que é algo que talvez possa ser muito mais comum nos dias atuais por conta de diagnósticos e a própria evolução que a gente tem em relação a isso. A gente vai tentar entender um pouquinho das origens que pode levar uma pessoa a ser acometida, por exemplo, de um câncer, das suas mais diversas formas e a gente vai tentar aqui ao longo do programa de hoje, claro que curto, não dá para a gente aprofundar muito, mas ter uma noção pelo menos básica em relação a isso. E claro, a gente sempre tem um convidado especial. Quem está conosco aqui no nosso programa de hoje é a doutora Sara Regina, ela que é oncologista, graduada pela Universidade Oeste, lá do Paraná, também tem especialização clínica lá no Rio Grande do Sul, especialização em oncogenética no Albert Einstein, lá em São Paulo, capacitação em nutrigenética, obesidade e hábitos de vida, ou seja, alguém que tem aí o know-how para nos ajudar nesse bate-papo no programa de hoje. Doutora Sara, seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Que bom a gente poder tentar entender um pouquinho mais, porque tem muita gente, quando se fala dessa palavra câncer, a pessoa já realmente leva um susto danado. Mas é importante entender não só como ela se desenvolve, mas as suas origens e as suas causas. Boa noite. Exato, boa noite. Eu queria agradecer imensamente o convite, estou muito feliz de estar aqui. É uma forma de tentar estender um pouco do que eu faço no consultório e, consequentemente, atingir mais pessoas. E como você bem falou, é muito importante a gente falar sobre câncer, porque nós vivemos num mundo em que a gente está acostumado a falar só de coisas agradáveis, Sim. coisas boas, coisas que são socialmente muito bem aceitas. Mas na busca desse social, na busca dessa qualidade de vida, na busca do bem-estar, a gente precisa, de certa forma, buscar a saúde. E o câncer deixou de ser uma doença rara, todo mundo sabe disso. Até eu faço uma comparação, quando eu era criança, se você analisasse, a gente tinha episódios muito isolados de câncer. Exato. E hoje, câncer é uma doença totalmente comum. Então, falar sobre o câncer é importante para a gente entender por que ele é comum e o que nós podemos fazer diante desse cenário. Perfeito, a gente vai, exatamente isso, a gente vai tentar entender por que agora é tão comum e não era assim no passado. O que mudou nesse período que traz essa situação, os números que a gente tem na atualidade. É importante até para a gente começar, porque quando a gente está falando sobre isso, né, o câncer, na verdade, já é uma questão genética, porque são as células que acabam se desenvolvendo de forma diferente das demais e acaba ocasionando a doença. Até para explicar, porque qualquer pessoa pode ter câncer de maneira hereditária, ou seja, aquela que ela traz dos seus antepassados, ou adquiridos. E é nesses adquiridos que a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais por conta dos nossos hábitos de vida, né? Exatamente. Então, o nosso corpo, ele funciona como um sistema operacional, como um complexo de fábricas, se a gente for entender. Então, dentro desse complexo, a gente tem as linhas de produção, que devem funcionar e são programadas para funcionar de uma forma harmônica. Perfeito. Esses erros que acontecem, seja por um padrão herdado, ou seja, que eu recebi dos meus pais, dos meus antepassados, seja por um padrão que eu criei dentro do que eu fui exposto ao longo da minha vida, é que faz com que a célula surja. Sim. Essa é uma célula que tem semelhança com a célula normal, mas que ela tem um processo de danificação do seu mecanismo interno que faz com que ela atinja a característica de uma célula cancerígena. Sim. Perfeito. Então a gente vai tentar aqui falar um pouquinho mais sobre isso, até eu ia falar dos principais fatores que podem contribuir. A gente já deu a letra, já deu a dica aqui, que, ou seja, o modo como a gente vive, daquilo que a gente se expõe a determinadas situações, seja
produtos de alimentos, que a gente vai falar sobre isso, exposição ao sol, nos leva a, de repente, desenvolver esse câncer. E é importante dizer que quando se fala câncer, eu abri falando sobre isso, quando fala a palavra câncer, todo mundo já arremete para aquela questão grave. A gente precisa dizer que as pessoas podem ter cânceres e aí, dependendo de um para o outro, com menos ou mais intensidade, isso vai depender exatamente daquilo que ela foi exposta, daquilo que ela adquiriu ao longo da sua vida. Exatamente. Né? Então, a gente partiu do pressuposto que câncer é um determinado erro que aconteceu. Esse erro, do ponto de vista da minha célula, da minha estrutura corporal, ele pode acontecer de uma forma com um determinado perfil de agressividade. Agora, essa alteração pode me predispor uma célula Sim. com maior capacidade de agressividade. Então, você tocou num ponto muitíssimo interessante e eu repasso isso aos meus pacientes todos os dias. Câncer não é uma doença só. Existem perfis de órgãos acometidos, de pessoas acometidas, e cada pessoa Na sua individualidade. Exato, é diferente, é particular, mas também existem vias, formas que fizeram com que o Sim. câncer surgisse, que determinam o seu padrão de agressividade. E essa é uma das grandes evoluções que a oncologia está partindo, que é para a gente entender as particularidades de cada situação. Existem cânceres que são totalmente tranquilos de ser tratados. Existem cânceres que são mais agressivos e que, nesses, o impacto do diagnóstico precoce teria uma grande diferença. Então, só nessa pequena introdução que a gente já fez, a gente já tem muitos pontos interessantes. Sim. A gente já está falando de individualidade, a gente já está falando de erros que acontecem, né? E a gente já está falando, obviamente, se são doenças diferentes, de particularidades no tratamento. Muito bem, então, como a gente está tentando dizer aqui que o nosso hábito de vida pode influenciar muito nesse sentido, me corrija se estiver errado, mas a princípio o câncer de pele talvez seja o mais comum. Vamos falar de Brasil, da nossa região, por conta que a gente tem, né? Muita gente achava que era o câncer de mama para as mulheres, mas o câncer de pele. E aí a gente pode dizer assim, mas por que o estilo de vida? É aquela questão de nós nos expormos de forma demasiada ao sol, sem a proteção adequada. Então é isso que vai fazer com que eu possa ter ou não, e aí vai depender exatamente dessa individualidade, né? Ou seja, porque às vezes você pode pegar indivíduos que têm a mesma exposição que o outro, um acaba tendo e o outro não. E aí entra essas diferenças de um para o outro. Mas é essa exposição, ou seja, é esse o fator que pode contribuir exatamente o quanto nós nos colocamos diante, por exemplo, de uma exposição exagerada ao sol, por exemplo. Câncer de pele é um câncer muito particular com relação aos hábitos de vida. A gente tem determinados fatores genéticos hereditários que podem estar responsáveis? Temos, mas isso é a exceção quando a gente fala em câncer de pele. Câncer de pele, na sua maioria, é gerado por estímulos solares. Sim. Todo mundo pensa em estímulos ao longo da vida, em danos ao longo da vida. E realmente, em determinados tipos isso acontece. Sim. Se a gente for pensar, a gente tem 3 principais cânceres de pele. 2 deles são gerados por estímulo solar ao longo da vida, por exposição solar ao longo da vida. E, obviamente, são mais comuns em pacientes mais idosos. Mas a gente tem um tipo particular de câncer de pele que tem a ver com exposição na infância, Sim. veja bem. Então, mesmo em exposições precoces durante Sim. a infância, você pode ter câncer na vida adulta relacionado a isso. Então, sim, o mais comum para câncer de pele, de uma forma assim muito, muito exponencial, é a exposição solar. Sim. E por nós vivemos num país tropical, a exposição solar faz parte da nossa vida, mesmo que a gente não vá para áreas de praia, As mesmo que a atividades gente de não trabalho, fica no né? campo, exatamente. Então hoje se tornou essencial a proteção solar, é indispensável para evitar esse tipo de situação. Agora existem outros fatores e outras situações do qual nós somos colocados no nosso dia a dia, de acordo com os nossos hábitos de vida, que às vezes a gente não tem muito controle. Até certo ponto, se você conseguir ter uma boa orientação nutricional, tudo bem, você consegue ter algum sentido. Mas relacionado à nossa alimentação, porque a gente sabe também que com a evolução da sociedade e toda a necessidade cada vez mais da produção de alimentos, a própria indústria alimentícia, ela teve também de acompanhar essa evolução e cada vez mais a utilização de agrotóxicos, produtos químicos que são colocados para conservação desses alimentos, o quanto isso também pode interferir na nossa vida para que a gente possa evoluir para um câncer. Muito. Então, essa questão de alimentação, a gente precisa entender até um pouco a evolução do ponto de vista histórico. Se a gente for analisar, nós vivemos aí um período das cavernas, onde faltava alimento.
De repente, período de guerras, escassez de alimento. De repente, um período onde a gente começa a ter uma certa fartura, vem a indústria aí e produz em larga escala produtos de fácil acesso. Sim. No entanto, a gente precisa entender que essas mudanças não necessariamente foram de encontro com aquilo que o nosso corpo precisa. Então, se a gente for analisar, vamos pensar o que o nosso corpo precisa. Nosso corpo precisa de produtos básicos que têm a essência na natureza Sim. e de origem animal. Então, nosso corpo precisa ali do carboidrato, dos legumes, ele precisa da proteína, da gordura, mas aquilo inerente dentro desse sistema de produção natural. Sim. Quando a gente pega um produto, por exemplo, industrializado, ele tem na sua predominância gordura junto com sal, junto com açúcar, junto com conservantes. Se a gente for pensar na natureza, nenhum alimento tem essa composição. Não tem nada. Pensa assim, é uma coisa que eu acho, açúcar, sal, gordura, tudo junto. Junto, né? Não existe. Você encontra separados, mas Exatamente. a junção aqui. Então, quando você ingere esses tipos de alimento que passam por esse processo de produção industrial, fora corante, fora aromatizante, fora tudo isso que acaba entrando nesse processo, o meu corpo não reage muito bem a isso e gera uma resposta inflamatória àquilo. Sem falar que esses alimentos têm um potencial de ativação cerebral, de serem mais palatáveis, de serem mais gostosos. E, obviamente, a pessoa come mais e aí gera um outro problema, que é a obesidade, que também está relacionada ao câncer. Então, nós fugimos, voltando à sua pergunta, nós fugimos daquilo que era essencialmente nutritivo. E passamos para coisas que são mais palatáveis, acessíveis, práticas e prontas. E isso gerou para o meu corpo que ele falou, peraí, o que é isso que eu estou recebendo? E gerou resposta inflamatória. E todo esse ônus que o alimento proporcionou nesse aspecto, gera alteração celular. Então vamos voltar à história da fábrica. A fábrica está programada para fazer uma determinada produção em uma escala. E aí, de repente, eu posso herdar alguma alteração que faz com que essa fábrica não funcione direito. Agora, eu também posso ter minha fábrica funcionando perfeitamente, ou seja, o meu corpo funcionando perfeitamente. E, de repente, determinados estímulos vêm e danificam esse processo. E aí a gente tem um surgimento. Mas é exagero falar que o alimento pode causar isso? Não, não é exagero. Se a gente for analisar, e estudos novos estão saindo, que são assustadores, mostrando a alimentação como talvez o segundo fator mais associado ao câncer. Só. Mas são números assustadores mesmo. E a gente pode até dizer isso, Sara, porque às vezes as pessoas, mas estão falando de coisas para um nível de sociedade muito maior, porque mesmo aquela pessoa que de repente tem menos poder aquisitivo, que tem alimentação chamada básica, né, que ela vai fazer de repente o arroz, o feijão, uma salada um pouco mais básica também, mas também esses produtos passam por esse processo. Ele também não está isento de ser atingido por essa industrialização que a gente tem, porque hoje dificilmente você produz o seu próprio alimento, você acaba buscando isso na indústria, né? A gente tem aí 3 grupos básicos aí de alimentos, né? Se a gente for pensar o produto que vem da terra ali, ele também passa por um determinado processo, porque ali acaba recebendo agrotóxicos, enfim, fertilizantes. Mas é um processo menor, se a gente for analisar, né? Um processo menor. Existe a relação entre determinados tipos de agrotóxicos e câncer, sim, mas ainda, a gente até pode falar sobre isso, mas é um processo menor. Quanto mais processado o alimento passa a ser, ele tem na essência a matriz, que também veio já danificada, mas todos os processos adicionais. Então, obviamente, esse produto é pior do que esse primeiro, embora esse tenha um agrotóxico, né? E aí a gente pode até dizer, talvez, que às vezes muitas pessoas passam por esse período, e se você pegar uma geração, digamos, mais antiga como a nossa, a gente acabou sendo exposto mais tarde a esse tipo de produto industrializado. Entre aspas, não sei se isso tem, mas de repente a gente finda a nossa vida sem ter sido atingido na totalidade, porque a gente teve um período menor de acesso a esses produtos, né? Excelente. Então, se a gente for pensar, quer dizer que as gerações atuais têm maior probabilidade de eventualmente, não é só o câncer, mas de doenças crônicas inflamatórias. Cada vez mais cedo. Sim, porque a exposição acontece desde mais cedo. Então, se a gente for pensar assim, vamos lá, as gerações passadas, eles comiam eventualmente doces, bolos,
churrascos, produtos processados, na sua minoria. Era ali festas episódicas. Hoje, cada vez mais, isso faz parte do alimento diário do paciente. Da mesma forma, bebida alcoólica também, se a gente for fazer. Eram as festas da igreja, eram as festas em família. Hoje, isso faz parte de uma rotina. E aquilo que a gente tende a fazer de forma rotineira tende um impacto maior na danificação da minha célula, na danificação do meu corpo. Então, quanto mais o seu corpo é agredido, ele tem menos folga para recuperar. Porque a gente também tem coisas no nosso corpo que trabalham na recuperação. Então, não é só a agressão. Então, o desequilíbrio entre agressão e recuperação é que leva à essa formação. Modificação celular e, consequentemente, leva à formação de um câncer. Mas aí vamos tentar imaginar um cenário que não é tão simples e tão fácil, mas que pode acontecer. Uma família, uma pessoa resolve ter uma alimentação saudável. Ela, digamos, todos os seus produtos são orgânicos, não tem nada de agrotóxico e ela faz uso dessa alimentação. Aí ela vai escolher alguns utensílios para fazer manusear esses alimentos. Há casos que dizem de que, por exemplo, embalagens plásticas, conforme você acondiciona um alimento, ela pode passar ali o produto químico dessa embalagem para esse alimento, consequentemente contaminando, e desse alimento contaminado também ser um fator gerador de câncer. Isso é possível ou seria mito algo nesse sentido? Não, para alguns tipos de câncer sim. Para alguns tipos de câncer isso já está mais claro. E é engraçado que a mesma forma de agressão, por exemplo, que o agrotóxico faz. Sim. Isso são os famosos disruptores endócrinos. O que significa isso? Determinadas substâncias que a gente pode ser exposto, e aí vem a história do plástico, do alumínio, enfim, eles são muito similares, embora diferentes, mas eles têm uma estrutura semelhante a determinados hormônios do meu corpo, naturais. E aí o que acontece? O meu organismo, quando recebe aquilo, ele entende como se fosse determinado hormônio e ativa, como se fosse uma chave, um interruptor, determinadas vias. E essas vias tendem a estimular a proliferação de determinados tipos de células. Sim. Então, por ter esse componente hormonal, os cânceres mais relacionados a esses disruptores são os cânceres relacionados ao hormônio. Sim. Câncer de mama, câncer de próstata. Sim. Mas a gente tem estudos mostrando, por exemplo, com leucemias, que isso pode acontecer, com câncer de colo. E quando a gente fala dos plásticos, a gente sabe que eles, quando aquecidos, expostos a extremos de temperatura, eles podem liberar essas substâncias. Sim. Sejam fitalatos, sejam bisfenóis, e essas substâncias que têm essa similaridade que eu te expliquei, e o potencial de ativação. É por isso que tem muita gente que fala com relação à questão da utilização do micro-ondas, em relação a essa utilização desse material, que o micro-ondas dá câncer. Não é o micro-ondas, é a embalagem que esse alimento está condicionado, então seria nesse sentido. Exato. O micro-ondas trabalha com aquecimento através de emissão de ondas, né? Então, ele não teria essa capacidade. Agora, o aquecimento de determinado produto que não foi feito para atingir determinada temperatura, isso pode liberar esses componentes que, em contato com o alimento, serão ingeridos pela gente e causar esse potencial. Muito bem, como a gente estava falando, a gente falou agora há pouco também da diferença de câncer que é hereditário, que você traz de família, às vezes as pessoas têm um caso de câncer na família, por exemplo. Por isso a importância de tentar entender essa origem, né? E aí ela fala assim, mas nós temos casos de câncer na família, ela fica preocupada, será que eu vou ter também, será que eu não tenho também? E talvez aí a importância de entender o que é a origem desse câncer, para saber se ele pode ser hereditário ou se é exatamente pelos hábitos, porque se eu tenho na mesma família alguém que tem, mas você tem o mesmo hábito que ela, a tendência é de você caminhar para esse caminho. Exatamente. Então veja bem, a gente tem o padrão do câncer familiar, ok? Então eu vejo numa família vários casos de câncer. Dentro desse câncer familiar, eu posso ter mutações genéticas nessa família, ou seja, alterações que fazem com que essa família tenha mais risco de ter câncer. Certo. No entanto, existe o que você falou de compartilhamento de fatores de risco. Você pega uma família, essa semana eu atendi uma família que era assim, você pega uma família que fuma, tem uma tendência que mais pessoas fumem, de forma ativa ou passiva. Você pega uma família que come mal, há uma tendência que as pessoas comam mal também. Uma família que é mais exposta ao sol, a família inteira acaba sendo. Então existe esse padrão de compartilhamento de fatores de risco. Então, separar
Isso é importante. Até porque se for vinculado aos hábitos, a gente pode fazer uma grande diferença. E se for vinculado a alguma mutação específica, a gente também pode fazer uma grande diferença. Sim. Porque condutas personalizadas serão propostas para aquela família para minimizar o risco de desenvolvimento de câncer. E até interessante, porque se você está exposto como todo mundo da família e você tem a origem ali, o teu fator genético também é muito semelhante a outra pessoa, então obviamente você fica vulnerável. Vamos avançar um pouquinho, falar um pouquinho de diagnóstico, né? A gente está falando também dessa evolução, de que a gente está tendo muitos mais casos também, talvez porque a gente está tendo mais diagnóstico, porque as pessoas estão mais procurando mais, e nós temos tecnologias também capazes de apontar para isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desse avanço para que a gente tenha esses diagnósticos hoje, é fundamental para aquilo que você falou agora há pouco, de mesmo que você seja diagnosticado com câncer, na forma mais precoce, para que o tratamento possa ser efetivo. Né? A gente está evoluindo muito nessa estratégia também de diagnóstico e penso que nós vamos evoluir ainda mais pelos dados que estão vindo aí. Mas o que nós já temos de novo? Primeiro, a melhoria daquilo que já era antigo. Então a gente sabe hoje que, por exemplo, técnica de mamografia, hoje nós temos uma superioridade técnica, não é mais a mamografia de antigamente. Prevenção de HPV, por exemplo, de câncer de colo de útero, hoje a gente não faz mais com Papa Nicolau só. Existem protocolos para identificação do vírus e oferecendo um potencial de prevenção maior, porque você trata a causa do câncer antes mesmo do que tenha uma alteração celular. A gente tem exames hoje com uma capacidade técnica de cortes, de minúcias muito melhor do que nós tínhamos antigamente. O próprio PET scan, que surgiu também, embora não seja um exame diagnóstico, o PET scan não é um exame diagnóstico, mas ele é um exame que me dá uma classificação da doença muito mais apurada, um tratamento muito mais apurado. E a grande... outra coisa que a gente, antes de entrar nas novas tecnologias, uma coisa que a gente também evoluiu muito, por exemplo, é na indicação dos exames. Hoje também isso está de uma forma muito mais clara. Por exemplo, colonoscopia, até muito tempo atrás, era com 50 anos. Hoje a gente já está rastreando com 45 e algumas regiões do mundo já estão rastreando câncer de intestino com 40. Qual a vantagem disso? Eu pego a lesão antes que ela se torne um câncer. Então isso também é um grande avanço, né? Isso hoje está acessível para a grande maioria da população. E a tendência, pelo menos de alguns tipos de câncer, eu creio que vai ser a identificação da célula circulante. Sim. Então hoje nós já temos estudos buscando a identificação da célula tumoral circulante através de técnicas moleculares que você consegue identificar isso antes mesmo que apareça em alguns tipos de exame. Perfeito. Então não acho que vai ser uma rotina para todos os casos, não acho que vai ser o melhor exame para todos, mas acho que talvez vai ser uma situação, principalmente em situações às vezes que você não consegue esclarecer com os outros exames. Perfeito, se a gente está falando e está crendo nessa evolução tecnológica e de diagnóstico e tudo mais, também precisamos olhar para a própria evolução no tratamento também, né? Porque você consegue, diante disso, a questão da rastreabilidade, de você ter o diagnóstico correto, a indicação correta, daí você consegue desenvolver um plano de tratamento também muito mais adequado do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, né? E essa é uma área que, para os amantes da oncologia, que amam estudar oncologia, é uma área que realmente desperta um sorriso no nosso rosto. Sim. Porque a oncologia hoje está cada vez mais precisa. Então, voltando ao nosso início lá, quando a gente falou que existem doenças diferentes em pessoas diferentes por vias diferentes. Hoje a gente está tentando achar a chave de cada porta, fazendo aí uma analogia. Né? Exatamente. Porque se você consegue fechar aquela porta que está desencadeando a proliferação da célula tumoral, você vai ter uma especificidade muito maior e um resultado muito maior. Então, se a gente for pensar, como é que funciona a quimioterapia, que antigamente a gente usava, praticamente só tinha quimioterapia. Isso, Então, a quimioterapia, ela pega as células que estão se multiplicando e a célula do tumor se multiplica de uma forma muito mais rápida e quebra a célula. Especificidade muito pouca, né? Eu consigo atuar em determinadas vias da multiplicação, mas ela não é muito específica. Agora, a gente está evoluindo cada vez mais para os alvos moleculares. Ou seja, aquele tumor funciona daquela forma, então eu vou usar uma droga que bloqueia aquela via. Então isso, sem sombra de dúvidas, é o grande avanço da oncologia nos tempos atuais. Sim. Até alguns anos atrás, a imunoterapia tinha sido o grande avanço. E ainda é, né? O que é a imunoterapia?
A gente sabe que a célula normal, alterada, que sofre um processo de alteração, ela é atacada pelo meu sistema imunológico. Se a célula tumoral é uma célula alterada, por que o meu sistema imunológico não consegue atacar? Porque ela tem mecanismos de bloqueio. Ela consegue inativar, como se fosse um escudo, a minha célula de defesa de fazer a sua ação. Ora, e se eu quebrar esse escudo de uma forma ou de outra, a minha célula de defesa, a minha célula, pode se tornar ativa para atacar aquela célula tumoral. Então, assim, hoje, cada vez mais, nós estamos tendo indicações crescentes da imunoterapia, que funciona para uma grande parte dos tumores. Por quê? Porque eu estou falando de ativação do meu próprio sistema imunológico. E ela mudou a história de várias doenças. Sim. Então, a gente tinha doenças antes que eram um atestado de óbito para o paciente. Assim, não tinha muito o que fazer. Doenças que a quimio não funcionava, por exemplo, como câncer de rim, como melanoma. Você não tinha tratamento. E a imunoterapia veio e revolucionou isso, a ponto de a gente ter pacientes hoje aqui em Dourados, tratando, não estou falando de Estados Unidos, Europa, estou falando daqui, paciente com 5, 6, 7 anos de doença metastática, sem doença em atividade. Isso é tão interessante quando você coloca desse ponto de vista, porque a grande pergunta que sempre se faz quando se fala de oncologia, quando que vão encontrar cura para o câncer, né? Como se fosse assim, você vai desenvolver um medicamento que quem está com câncer toma ele está curado. E eu já entendo, até inclusive dentro dessa sua explicação, nós já temos cura para o câncer. E aí vai depender exatamente de que estágio, de que forma é tratado, do indivíduo, como ele responde a esses tratamentos, porque hoje a gente já conseguiu evoluir de uma certa forma que muitas pessoas, e eu conheço algumas delas, que passaram realmente problemas graves de câncer, que estão levando uma vida com muita qualidade, praticamente não tem nenhuma sequela em relação àquilo que passou. Então dá para a gente dizer que a gente já tem determinadas situações. O câncer pode ser curado, sim, que a pessoa poder viver o restante da sua vida com muita qualidade, né? É que as pessoas pensam no câncer como uma doença só. E a gente volta no começo que não é. Então, assim, já existe a cura para o câncer? Existe. Fato. Existe a cura para todos os cânceres? Não. Estamos buscando isso? Sim. De que forma? Entendendo a forma como cada câncer usa, qual é o mecanismo que ele usa para se desenvolver e atuando dessa forma específica. Né? Então, por exemplo, indo nessa história de vacinas para o câncer, as pessoas também têm uma ideia que a vacina vai ser como, sei lá, uma vacina que a gente toma para uma infecção viral aí, por exemplo, que vai funcionar para todos os tipos. Isso é impossível, por justamente a gente entender que são doenças diferentes. Então, eu não tenho como, com uma única vacina, proteger todas. Existe como a gente proteger determinado tipo? Sim, isso já está em franco processo de desenvolvimento. A gente tem estudos, por exemplo, que tem se mostrado aí nas vias iniciais positivos para prevenção de câncer de intestino, por exemplo. Agora, não vai ser uma realidade para todos os tipos de câncer, porque são células diferentes, exato. Outra questão que a gente tem dos avanços do tratamento, e você me fez lembrar disso, é justamente a questão de desenvolvimento de vacinas para tratamento, e não como prevenção. Porque daí eu exponho o meu sistema imunológico àquele tipo específico de célula que o paciente tem, e desenvolva um sistema imunológico mais apto. Isso ainda, a gente tem hoje no mercado só uma, que é para próstata, nós já temos, mas a gente tem estudos mostrando aí que é uma realidade que talvez seja usada no futuro próximo. Muito bem, você sabe que quando o papo é bom, o papo é gostoso, passa o tempo que a gente nem vê, né? Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, teria uma ficha aqui completa ainda para a gente falar, mas a gente vai marcar uma outra oportunidade para a gente falar sobre isso. Quero te agradecer de forma muito clara, acho que deu para quem nos acompanhou aqui através dos nossos canais digitais entender um pouquinho, para inclusive deixar como mensagem, gostaria que você falasse sobre isso, da gente olhar com mais carinho, né, para aquilo da forma como a gente vive, dos nossos hábitos, seja alimentares, seja de vida mesmo como um todo, o como é importante, talvez esse seja a grande chave para aquela questão preventiva. E claro, exames que devem ser feitos de forma rotineira. Né? Voltando... Para finalizar, vamos pensar o seguinte: o câncer ele é temido, isso é geral, todos nós temos medo, mas a gente precisa entender muito bem qual medo é justificável, porque o câncer ele é real. Então, diante dessa realidade, o que a gente pode fazer para evitar tudo isso? E é isso que eu tenho que ter medo.
Eu tenho que ter medo de não fazer tudo aquilo que é acessível, tudo aquilo que é disponível frente a uma doença que cada vez mais a gente está avançando em diagnósticos e tratamento. Então a mensagem que eu queria dizer para vocês é justamente isso. Vamos repensar a nossa vida, vamos organizar a nossa casa, vamos fornecer ao nosso corpo coisas boas, vamos fazer aí o que tiver que ser feito por atividade física, busca de alimentação adequada, para que o nosso corpo seja menos agredido. Se ele for agredido de uma forma menos intensa, nós teremos menos incidência de câncer. E, se ele for agredido, vamos buscar o diagnóstico precoce para que a gente possa aí ter uma maximização dos cânceres curáveis. Perfeito, bela mensagem então da doutora Sara Regina, que esteve aqui com a gente. Se você perdeu aqui parte do programa, não se preocupe, ele vai ficar à sua disposição para você rever, também compartilhar com outras pessoas, então, esse nosso Saúde e Bem-Estar. Sara, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade e sempre que precisar, estou à disposição. Tá certo então, você nos acompanhou pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulga e a programação. Estava com a gente no YouTube, deixe seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Saúde e Bem-Estar volta na próxima semana.